Meus amigos, o tema que iremos tratar a partir desse momento diz respeito à possibilidade da eclosão da Terceira Guerra Mundial. A questão da guerra é um assunto que tem sido objeto de minhas considerações através de artigos e de vídeos. Já produzi vários artigos e vídeos há muitos anos que venho pesquisando sobre a questão da guerra e da paz, porque se existe algo que eu considero a maior irracionalidade praticada pelos seres humanos, diz respeito às guerras, aos confrontos belicosos entre impérios, entre nações, entre povos ao longo da história. A humanidade deveria existir para o congraçamento, para a cooperação e não para o conflito. E sempre foi este o alvo das nossas propostas: construir uma sociedade em que a guerra fosse simplesmente abolida das nossas considerações e que a paz e o progresso da humanidade fossem colocados sempre na ordem do dia. O que nós pretendemos apresentar é uma síntese, eu diria, de tudo o que eu tenho pesquisado a respeito da questão da guerra e da paz, já incorporando elementos mais recentes, fatos novos com relação às guerras, como, por exemplo, a eclosão de uma nova Guerra Fria, a guerra comercial, sobretudo entre os Estados Unidos e a China, a guerra financeira, desencadeada pelos Estados Unidos, até o momento, contra o Irã, contra a Rússia e a própria China. E também a guerra cibernética, em que todos os países, desde as grandes potências até a países de média escala, em termos de poder de fogo, todos estão empenhados em desenvolver a chamada guerra cibernética. O que pretendemos apresentar a partir desse momento é o tema da nova Guerra Fria, da guerra comercial, da guerra financeira e da guerra cibernética. Pode eclodir a Terceira Guerra Mundial? Vamos aqui especular sobre isso. E espero que nossa apresentação seja esclarecedora a respeito dos riscos que a humanidade enfrenta nesse momento. Como já lhes disse, nosso propósito é apresentar as características da guerra moderna, baseada em pesquisa aprofundada sobre a marcha da nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, a guerra comercial entre Estados Unidos e China e suas consequências, a guerra financeira como arma de guerra moderna, a guerra cibernética como arma de guerra moderna, a inevitabilidade ou não da Terceira Guerra Mundial, as causas da violência e das guerras no mundo, para no final, apoiado em todas essas abordagens que fizemos sobre a nova Guerra Fria, a guerra comercial, a guerra financeira e a guerra cibernética, chegarmos a conclusões sobre a inevitabilidade ou não da Terceira Guerra Mundial. Após isso, nós pretendemos abordar sobre as causas da violência e das guerras no mundo. Nós vamos trazer a opinião de filósofos, de sociólogos, de psicólogos a respeito dessa questão.
Porque muita gente considera que a natureza humana é violenta. Ela entra em conflito. Os filósofos, sociólogos e psicólogos se conflitam com relação a essa questão. Alguns acham que a violência humana é produto da sua animalidade. Já outros consideram que a violência humana é produto da sua humanidade. Ou seja, o meio é que condiciona o comportamento humano nessa direção, e não o seu instinto animal. E no final, nós pretendemos apresentar como eliminar as guerras no planeta. Nós precisamos urgentemente colocar em prática um plano de ação que contribua para evitar que ocorra o que pode acontecer de pior, que é o holocausto nuclear. Ou seja, o fim, a destruição da vida e, sobretudo, o extermínio da espécie humana. Se efetivamente todos os países utilizarem seus arsenais nucleares numa nova guerra mundial. Bem, a nova Guerra Fria, nós lhe falamos da Guerra Nova Fria, que já houve uma Guerra Fria anteriormente entre Estados Unidos e União Soviética. A antiga Guerra Fria ocorreu de 1945 a 1989, quando aconteceu o desmoronamento da União Soviética. Mas uma nova Guerra Fria está surgindo no momento, entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, a nova Guerra Fria resulta do fato de os Estados Unidos e as forças da OTAN, que foi uma organização que foi montada para a defesa do Ocidente contra o comunismo, quer dizer, a defesa na Europa, para evitar a expansão do comunismo pela Europa Ocidental. A OTAN, que deveria desaparecer já que com o fim da União Soviética, porque a ameaça comunista deixou de existir, foi mantida pelo governo dos Estados Unidos. Mantida graças à pressão do complexo industrial militar dos Estados Unidos, que é o casamento entre as Forças Armadas Americanas e a indústria bélica, que é a maior do mundo. É a maior do mundo, a indústria bélica norte-americana. Então, este casamento constitui o que se chama complexo industrial militar. Então, foi esse complexo industrial militar que considerou que a OTAN não deveria ser desmantelada, como aconteceu com o Pacto de Varsóvia, que era o oponente da OTAN do lado comunista. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia desapareceu. A OTAN deveria desaparecer também, mas foi mantida, porque fazia parte dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos de expandir rumo às fronteiras da Rússia e para confrontá-la, a Rússia, mais adiante, como está acontecendo no momento. A guerra da Ucrânia não é nada mais, nada menos do que o confronto entre os Estados Unidos e as forças da OTAN contra a Rússia. Os Estados Unidos querem exercer o domínio da Europa, quer manter a Europa sob seu tacão, e para isso utiliza do argumento de que estaria defendendo o mundo livre do tirano Putin, o que é falso. Então, a nova Guerra Fria resulta do fato de os Estados Unidos e as forças da OTAN estarem ampliando suas presenças nas fronteiras da Rússia. E, recentemente, a Finlândia aderiu ao bloco da OTAN, de tal maneira que a Rússia, as suas fronteiras vão desde o Báltico até o outro extremo da Europa, onde vários países, entre eles a Ucrânia, que seria, digamos assim, outro objetivo dos Estados Unidos, da OTAN, seria incorporar a Ucrânia à OTAN,
E isso não aconteceu graças à reação da Rússia, que invadiu o território ucraniano, em desrespeito à Carta das Nações Unidas. Mas é preciso entender que se a Ucrânia se incorporasse à OTAN, praticamente os mísseis que fossem instalados na Ucrânia atingiriam em questão de minutos Moscou. Então existia uma ameaça concreta contra a Rússia. Existiria uma ameaça concreta contra a Rússia se a Ucrânia fosse incorporada às forças da OTAN. Que este sempre foi o propósito dos Estados Unidos, desde que ocorreu o desmoronamento da União Soviética. Bem, então, o primeiro tópico que nós vamos abordar é sobre a nova Guerra Fria. O segundo é sobre a guerra comercial, que foi desencadeada pelos Estados Unidos contra a China. Por quê? Para evitar que a China assuma a condição de potência econômica hegemônica do planeta, que está em curso. Expectativa de que a China deva ultrapassar os Estados Unidos já em meados desse século. A guerra financeira tem sido desencadeada também pelos Estados Unidos contra seus inimigos, como o Irã, a Rússia e a China, com o objetivo de degradar as capacidades de seus inimigos e subjugá-los com a adoção de sanções econômicas e financeiras, enquanto busca vantagem geopolítica em áreas específicas para levar o país inimigo a um estado de quase colapso e paralisia, a uma catástrofe financeira, enquanto avançando em outras frentes. A guerra cibernética, por sua vez, está sendo desencadeada pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, entre outros países, para atacarem computadores e redes de países inimigos, que afetem recursos necessários para a guerra, estudando o sistema profundamente para descobrir suas falhas e usando essas falhas para controlar esse sistema. Ou destruí-lo. O declínio dos Estados Unidos e a ascensão econômica da China, que pode assumir a condição de potência, maior potência mundial em meados do século XXI, conforme já lhes disse, podem desencadear a Terceira Guerra Mundial, diante da tensão criada entre eles, entre os Estados Unidos e a China. Paralelamente ao esforço, aí já é a minha visão, sobre como solucionar essa questão que estamos vivendo. Paralelamente ao esforço de educação de todos os seres humanos, com a cultura da paz, esse é um ponto que eu defendo. Eu devo lançar um livro abordando a revolução da educação necessária ao Brasil na era contemporânea. E um ponto que eu destaco nesse livro é a necessidade de que nosso sistema educacional crie, desenvolva a cultura da paz entre os estudantes. Precisamos colocar que a paz deve ser o objetivo supremo da humanidade, da paz entre os homens. Paz na terra entre os homens de boa vontade, assim dizia no Sermão da Montanha, né? Então precisamos fazer com que a paz prevaleça. Para isso é preciso que haja um esforço educacional muito grande para criar a cultura da paz entre os jovens, desde a infância até a idade adulta. Além disso, é preciso colocar em prática uma governança democrática do mundo, que está faltando, para evitar que novas guerras mundiais se repitam. A ONU, que deveria exercer esse papel, hoje, na prática, funciona como se fosse um departamento do governo dos Estados Unidos. Atende fundamentalmente aos seus interesses. Este é o único meio de sobrevivência da espécie humana, ou seja,
uma governança democrática do mundo. É o único meio de sobrevivência da espécie humana e de sustar a decadência da humanidade. Esse quadro que nós estamos vendo é uma demonstração cabal da decadência em que a humanidade se encontra na era contemporânea. O primeiro tópico que iremos abordar diz respeito à nova Guerra Fria. Em marcha, nova Guerra Fria. Na era contemporânea, uma das estratégias do governo norte-americano consiste em impedir a Rússia de alçar a condição de grande potência mundial ou mesmo regional, e a China não ultrapassá-la como a maior potência econômica do planeta. De um lado, deseja o enfraquecimento da Rússia, porque se a Rússia se fortalece e se a China se fortalece, os Estados Unidos teriam que se defrontar com dois gigantes. E certamente não teria condições de impor sua vontade a nenhum deles. A partir do ano 2000, a Rússia resolveu desenvolver uma parceria estratégica com a China. A Rússia considerou que a China poderia ajudá-la na sua resistência às ambições geopolíticas dos Estados Unidos, tanto na Europa Oriental, como já está acontecendo, quanto no Cáucaso ou na Ásia Central, onde também a Rússia tem parte do seu território. A Rússia está flexionando seus músculos militares, que é o maior desafio de Moscou desde o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Em 2010, o parlamento russo, a Duma, aprovou um programa de 2011 a 2020, que destinou 20 trilhões de rublos para o rearmamento da Rússia, que estava desmantelada com o fim da União Soviética. E acrescentou 3 trilhões de rublos para atualizar a indústria militar. É importante observar que a Rússia é hoje um grande fornecedor de armas para os países que querem manter sua independência em relação aos Estados Unidos, como é o caso da Índia, por exemplo. Da mesma forma, as nações que sofrem de embargo sobre armas por parte dos Estados Unidos, como a China, a Venezuela, o Irã, fazem compras militares com a Rússia. Quer dizer, uma das formas também dos Estados Unidos enfraquecerem seus inimigos é não fornecerem suas armas. Isso fez com que a Rússia desenvolvesse sua indústria bélica também. E ela passou a ser fornecedora de armas para países como a China, a Venezuela ou o Irã, que fazem compras militares na Rússia. Além disso, a Rússia continua sendo a grande potência nuclear mundial ao lado dos Estados Unidos. Ambos os países detêm 90% das 13 mil ogivas nucleares existentes nos arsenais do planeta. O governo dos Estados Unidos busca desestabilizar a economia russa para vergar seu governo, ou mesmo derrubar sua liderança Putin, motivo pelo qual sofre sanções econômicas, além de procurar derrubar o regime iraniano, cuja economia, já fragilizada pelas sanções econômicas, depende mais do que nunca dos preços do petróleo acima de $100 o barril. Os Estados Unidos são inimigos mortais da Rússia, ao levar o poder militar da OTAN para suas fronteiras, e impor sanções econômicas e financeiras para enfraquecê-la. Isso está bastante claro. Sobretudo com o comprometimento do negócio do petróleo e do gás natural, que contribui com mais de 68% de exportação da Rússia e mais de 50% do orçamento do governo. Um dos propósitos dos Estados Unidos é desmantelar a indústria de petróleo e de gás natural da Rússia. Inclusive, tem trabalhado no sentido de evitar que a Europa compre gás natural da Rússia, do qual depende, e petróleo também, do qual depende. E, nesse sentido, os Estados Unidos substituiriam a Rússia no fornecimento de petróleo e gás natural.
Mas um dos objetivos é que, na medida que enfraquece, compromete o negócio do petróleo e gás natural russo, compromete o próprio governo, o próprio país, a própria Rússia, na medida que é um país que depende do petróleo e do gás natural. 68% da receita de exportação da receita de exportação e mais de 50% do orçamento do governo vem da receita de petróleo e gás natural. Os Estados Unidos são também inimigos mortais do Irã. Isso tem muito a ver com a aliança que tem com Israel. Porque Israel se sente ameaçado com a possibilidade do Irã dispor de armas nucleares. Israel tem suas armas nucleares, mas não quer que nenhum país da região do Oriente Médio disponha de armas nucleares. Porque eles sabem que se o Irã dispuser de armas nucleares, poderá utilizar contra o território israelense. Os Estados Unidos, repito, são também inimigos mortais do Irã, por se constituir o último produtor de petróleo no Oriente Médio, não aliado ao Ocidente. Todos os demais países são aliados ao Ocidente, menos o Irã. E pelos seus planos de desenvolver tecnologia nuclear. Porque o Irã quer desenvolver a tecnologia nuclear para se defender, inclusive, de Israel e do próprio Estados Unidos. A tentativa de desestabilizar a economia russa, sobretudo depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, está contribuindo para o incremento da escalada militar, confrontando a Rússia contra os Estados Unidos e as forças da OTAN. Essa escalada militar, esse tema é um tema que temos explorado, já produzi vários artigos e vídeos abordando esse tema, mostrando a essência desse conflito, a natureza dessa guerra, que é uma guerra absurda. É absurda porque a Rússia invadiu um país soberano, mas absurda porque os Estados Unidos e a OTAN estão querendo destruir a Rússia. Então, isso coloca na ordem do dia a necessidade da Rússia se defender diante de um ataque que venha por parte dos Estados Unidos e da OTAN. Esta escalada militar entre Estados Unidos, forças da OTAN contra a Rússia, e o agravamento da situação econômica da Rússia, resultante das sanções econômicas e financeiras impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia, poderão radicalizar o conflito da Rússia com os Estados Unidos, fazendo com que o governo russo decida pelo uso de armas nucleares contra seus inimigos, que já foi colocado na ordem do dia pelo Putin. E o governo americano sabe disso, Biden sabe disso. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas afirmou recentemente desse risco. E o que é um absurdo é que o governo dos Estados Unidos, sabendo do risco, não procura estabelecer caminhos que levem à negociação da paz na região. Pelo contrário, ele arma a Ucrânia para manter o conflito aceso. E não abre nenhuma porta de uma janela para negociar uma solução para o conflito. Então, a possibilidade do uso de armas nucleares pela Rússia contra seus inimigos está colocada na ordem do dia. Não imaginem que esse problema do conflito na região vai ser resolvido da forma como o governo dos Estados Unidos e a OTAN estão querendo. Eles querem um confronto. Essa não é a solução. Por que não é a solução? Porque diante do problema, da impossibilidade de qualquer país, como os Estados Unidos, por exemplo, ou a Rússia, ou a própria China, impor sua vontade ao inimigo, diferentemente do passado, porque antes da existência das bombas nucleares, o propósito de toda a guerra era impor sua vontade ao inimigo, derrotá-lo e impor sua vontade ao inimigo.
Isso aconteceu em todas as guerras até a Segunda Guerra Mundial. Os vencedores impuseram sua vontade ao inimigo derrotado. Dessa vez não há possibilidade que isso aconteça. Não há possibilidade de haver nem vencedor nem vencido, todos perderão. Essa que é a realidade. Porque existe um fato novo na história da humanidade, que é a existência do arsenal nuclear de 13 mil ogivas, que se forem efetivamente utilizadas, não vai sobrar nada, ninguém para contar a história. Então, a possibilidade de utilização de armas nucleares contra seus inimigos está colocada na ordem do dia por Vladimir Putin. Se ele perceber que a situação da Rússia poderá chegar a um nível catastrófico, ele não deixará de usar as armas nucleares contra seus inimigos. O que está impedindo que isso aconteça, a debacle da economia da Rússia, é a cooperação que a Rússia tem tido no plano econômico, dos negócios no comércio exterior, com a China e com a Índia também, que compram petróleo e gás da Rússia, que compram armas da Rússia. Então isso dá sustentação à economia da Rússia e evita que ela chegue à bancarrota, como deseja o governo Biden, o governo dos Estados Unidos. Mas isso está impedido por esses fatos. Então, diante da impossibilidade dos Estados Unidos vencer essa guerra e impor sua vontade à Rússia, nessa nova Guerra Fria, o que os Estados Unidos deveriam fazer, e agindo racionalmente, seria tentar a celebração de um acordo de paz, para evitar que essas consequências funestas para toda a humanidade aconteçam. Enquanto existe a possibilidade de Putin utilizar armas nucleares, em contrapartida, os Estados Unidos e as forças da OTAN estão ampliando sua presença nas fronteiras da Rússia, dando início a uma nova Guerra Fria. Bem, o segundo ponto que pretendemos abordar diz respeito à guerra comercial entre Estados Unidos e a China e suas consequências. De início, eu tenho a dizer o seguinte: com o argumento de que buscava proteger os produtores norte-americanos e reverter o déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, que o déficit comercial com a China é gigantesco. A China se tornou a fábrica do mundo. Até os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, a Europa, o mundo inteiro tem déficits comerciais com a China. Então, quando o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, ele adotou tarifas sobre produtos importados do país asiático para reduzir esse déficit. O objetivo era dificultar a chegada de produtos chineses aos Estados Unidos, o que estimularia a produção interna, que esse era o propósito de Trump. Estimular a produção interna, deixando de importar produtos chineses. O governo da China, por sua vez, reagiu a esses anúncios com retaliações, chegando a impor também tarifas sobre produtos norte-americanos. A guerra comercial se iniciou a partir desse momento. Durante sua campanha eleitoral, os discursos de Donald Trump já apontavam para uma tendência protecionista, com críticas ao déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China. Já como presidente, Trump fez o primeiro anúncio de taxas sobre produtos chineses em março de 2018. Desde então, anunciou várias medidas e ameaçou adotar outras. A China respondeu também com barreiras comerciais aos produtos norte-americanos e com ameaças. Enquanto a China e os Estados Unidos estão travando sua guerra comercial, a maioria dos economistas supõe que a China não tardará
a alcançar a supremacia econômica global. Deverá alcançar a supremacia econômica global. Afinal, com uma população 4 vezes maior do que a dos Estados Unidos e um plano econômico projetado para recuperar o atraso após séculos de estagnação tecnológica, não é inevitável que a China assuma a condição de potência econômica hegemônica no planeta. Esta é a razão pela qual os Estados Unidos desencadeiam essa guerra comercial. A ascensão da China e seu rápido sucesso não se baseia, meus amigos, unicamente no tamanho de sua população. Ainda, por exemplo, tem uma população semelhante, eu diria até maior do que a da China. Mas, pelo menos por enquanto, está muito mais atrasada. Porque não é a população, o tamanho da população que determina o processo de desenvolvimento. A liderança econômica do governo chinês deve ser creditada pelo trabalho miraculoso de tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza para a condição de classe média. O rápido crescimento da China tem sido impulsionado principalmente pelo progresso e investimento em tecnologia. Veja bem aí, uma das armas que a China vem adotando para assumir a condição de potência econômica, a maior potência econômica do planeta. A China, ao contrário da ex-União Soviética, mostra excepcional inovação tecnológica local. Não por acaso, as empresas chinesas já estão liderando o caminho tecnológico da próxima geração de redes móveis 5G e também de 6G, que já está sendo desenvolvido. E sua capacidade é elevada para uma guerra cibernética com os Estados Unidos. Nós vamos tratar mais adiante da guerra cibernética. As realizações da China ainda se originam em grande parte da adoção da tecnologia ocidental. Em alguns casos, da apropriação da propriedade intelectual. Eles copiam, como os japoneses também copiaram na década de 70 nos Estados Unidos. A China está seguindo seu próprio caminho, demonstrando que sistemas políticos centralizados e planejados, ou seja, que economias planejadas, são capazes de impulsionar mais e mais rapidamente o desenvolvimento do que sistemas baseados no livre mercado, como o que aconteceu, que vem acontecendo no Brasil desde 1990. O país está estagnado, porque o Estado deixou de exercer o seu papel de indutor do desenvolvimento. Agora o presidente Lula está tentando reverter essa situação que o Brasil adotou durante 50 anos, de 1930 a 1980, quando nosso país alcançou as mais elevadas taxas de crescimento econômico e modernizou a nossa sociedade. A China pode liderar o futuro digital, mesmo se os Estados Unidos tentarem impedir, fazendo sua parte. A era iminente das máquinas inteligentes pode ser um ponto de virada a favor da China. A China está desenvolvendo fortemente sistemas baseados em inteligência artificial, com máquinas inteligentes, que é um ponto de virada a favor da China na batalha pela hegemonia global com os Estados Unidos. É importante observar que a disputa entre os Estados Unidos e a China vai além da questão econômica, porque diz respeito a uma questão geopolítica. É a questão da perda pelos Estados Unidos de sua relevância como potência hegemônica do planeta. Neste confronto, os Estados Unidos estão atacando a Huawei, porque é a empresa mais avançada e uma das maiores da China. Ela é responsável pelo sistema 5G de telecomunicações, que inclusive o Brasil está adotando, e vários países do mundo estão adotando, apesar da ação ofensiva dos Estados Unidos contra a empresa, contra a tecnologia da Huawei. Os ataques contra a Huawei são a materialização da estratégia do governo dos Estados Unidos
da guerra comercial e geopolítica com a China. Esses ataques contra a Huawei são a materialização da estratégia do governo dos Estados Unidos na guerra comercial e geopolítica com a China. E isso acontece porque a Huawei é a empresa mais avançada e uma das maiores da China. Então os Estados Unidos imaginam que, desmantelando a Huawei, a China perde esse poder no campo tecnológico, assumir a liderança em nosso planeta. Estamos diante de uma primeira grande disputa geopolítica do século XXI. Entre duas superpotências, com os Estados Unidos em declínio e a China em ascensão, como potência hegemônica economicamente. Uma potência que está emergindo como a China incomoda a potência que está estabelecida e em declínio como os Estados Unidos. Esse é um problema clássico nas relações internacionais. Neste confronto, os Estados Unidos estão atacando a Huawei porque é a empresa mais avançada e é uma das maiores da China, conforme já lhes falei. Vamos lhes falar sobre a guerra financeira como arma moderna. Vocês estão observando que a guerra não se resume a canhões nem exércitos em campos de batalha. Nós falamos sobre a Guerra Fria, que aí já é um problema mais, digamos assim, do ponto de vista militar. Falando da guerra comercial, que não tem nada a ver com a questão militar. Mas na medida que a guerra comercial se estabelece e um país consegue avanços nessa área sobre o seu rival, então esse passa a ser um ponto, digamos assim, a favor contra o inimigo. Colabora, digamos assim, no sentido de impedir que o inimigo ascenda e que, no caso, por exemplo, os Estados Unidos busca fazer isso, impedir a ascensão da China e manter a sua posição de potência economicamente dominante. Isso ao desencadear a guerra comercial. Mas, além da guerra comercial, nós temos a guerra financeira como arma de guerra moderna. O objetivo da guerra financeira é degradar as capacidades do inimigo e subjugar o inimigo enquanto busca vantagem geopolítica em áreas específicas. Se o atacante puder levar um país a um estado de quase colapso e paralisia, a uma catástrofe financeira, enquanto avançando em outras frentes, então a guerra financeira será julgada bem-sucedida, mesmo se o atacante incorrer em grandes custos. Uma guerra financeira sempre incorre em grandes custos. A guerra financeira tem aspectos ofensivos e defensivos. Os aspectos ofensivos incluem ataques maliciosos em mercados financeiros do país inimigo, projetado para interromper o comércio e destruir sua riqueza. Isso pode ser feito através das redes de telecomunicações, com a guerra cibernética, que nós vamos abordar mais adiante. Os aspectos defensivos envolvem rápida detecção de um ataque do inimigo, através das redes também, seguido de resposta rápida, como fechar mercados ou interceptar o tráfego de mensagens inimigas, através da rede. Então, as redes da internet se transformaram também em um campo de batalha. A ação ofensiva pode consistir na interrupção da primeira tentativa ou retaliação da segunda tentativa. Então, a ação ofensiva ela pode significar interrupção de uma primeira tentativa ou retaliação a uma segunda tentativa do inimigo. Na teoria, ataque e defesa convergem, já que a retaliação de segunda tentativa pode ser suficientemente destrutiva para impedir ataques de primeira tentativa. A China não é o único país do mundo que luta contra uma guerra financeira promovida pelos Estados Unidos. Tal guerra está sendo travada hoje também entre os Estados Unidos e o Irã, e entre os Estados Unidos e seus aliados ocidentais contra a Rússia. Esses são os principais alvos na guerra financeira dos Estados Unidos na atualidade: o Irã e a Rússia.
Os Estados Unidos buscam desestabilizar o regime iraniano e inviabilizar seu programa nuclear, negando-lhe acesso a redes críticas de pagamentos. O Irã foi oficialmente impedido pelos Estados Unidos de participar de pagamentos ou recebimentos em moeda forte com o resto do mundo. O Irã é um dos principais exportadores de petróleo, como vocês devem saber, que precisa ter acesso a sistemas de pagamentos globais para receber dólares pelo petróleo que exporta para o exterior. E é também um grande importador de produtos refinados de petróleo, alimentos e eletrônicos de consumo, como computadores da Apple e impressoras HP. De repente, o Irã não tinha como pagar. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o Irã não tinha como pagar por suas importações e sua moeda entrou em colapso. Mesmo antes das sanções norte-americanas contra o país, o Irã reagiu. Para se defender, ele comprou ouro para impedir que os Estados Unidos ou seus aliados congelassem seus saldos em dólar, que é o que os Estados Unidos fazem. Congelaram os saldos em dólares do Irã, como fez da Rússia também. A Índia é um importante importador de petróleo iraniano. Foi uma das válvulas de salvação do Irã. E os dois parceiros comerciais tomaram medidas para implementar uma troca de óleo por ouro. Ou seja, o Irã fornecia ouro, ou óleo, petróleo à Índia e ainda pagava em ouro. A Turquia rapidamente se tornou também uma das principais fontes de ouro para o Irã. Outra fonte de ouro com destino ao Irã é o Afeganistão. Quer dizer, o Irã procurou várias fontes, várias alternativas em termos de aquisição do ouro como alternativa ao dólar, já que estava sofrendo restrições por parte do governo dos Estados Unidos. O Irã sofreu com as sanções, mas não entrou em colapso, que era o que pretendia os Estados Unidos, para poder dobrar, vencer o inimigo sem dar um tiro. A guerra financeira entre Estados Unidos e Irã ilustra, veja bem para isso, ilustra como as nações que resistem à dominação dos Estados Unidos podem se defrontar no campo de batalha financeiro. Então a ameaça norte-americana, ela se faz, se for na área financeira, os Estados Unidos têm condição de destruir qualquer país do mundo com o desencadeamento da guerra financeira, como fez contra o Irã e fez contra a Rússia. Esta situação mostra que um sistema de pagamento alternativo não baseado em dólar está agora tomando forma na Ásia. E o ouro provou ser uma arma financeira eficaz. Não é por acaso que o presidente Lula, recentemente, em viagem à China, ele fez um pronunciamento falando da necessidade de se realizar trocas comerciais não baseadas no dólar. E é isso que vários países do mundo já estão trabalhando para se livrar do império norte-americano que quer impor sua vontade, desencadeando guerra financeira. Um sistema de pagamento alternativo, não baseado em dólar, está tomando forma na Ásia e o ouro provou ser uma arma financeira eficaz. Os países que têm, por exemplo, seus dólares, como é o caso do Brasil, deveria comprar ouro e fazer a reserva em ouro e não em dólar, como está sendo feito. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reserva em dólar. Quer dizer, se os Estados Unidos quiserem desencadear qualquer guerra financeira contra o Brasil, está com a faca e o queijo na mão. Essa situação está contribuindo para os aliados do Irã falarem abertamente sobre a construção de novos sistemas bancários e de pagamentos não baseados em dólares. As sanções econômicas do governo Biden contra a Rússia, veja, observe bem o que é que eles fizeram com a Rússia, atingem duas instituições financeiras russas. Os bancos VEB e PSB, além de com suas 42 subsidiárias.
desses bancos. E impedem negociação de novos papéis da dívida pública russa no mercado. Quer dizer, o governo russo não encontra mercado para aquisição dos títulos da sua dívida pública. A Rússia não poderia, ou melhor, acrescentando ao que estava falando, tudo isso significa que foi cortado o acesso do governo da Rússia às finanças ocidentais. Isso na tentativa de enfraquecer o governo da Rússia e se dobrar à vontade dos Estados Unidos. A Rússia não poderia mais levantar dinheiro no Ocidente e não poderia negociar sua nova dívida nos mercados americanos e europeus. Estas medidas são mais duras do que as tomadas em 2014. Já em 2014, a Rússia sofreu sanções econômicas e financeiras dos Estados Unidos e dos países da Europa quando invadiu, ou melhor, quando anexou a região ucraniana da Crimeia. As novas sanções americanas se juntam a ações que governos europeus também tomaram, como, por exemplo, a do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, que anunciou a interrupção do processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 de gás natural, que está pronto, mas ainda não em operação. Inclusive, houve uma sabotagem nessa rede de gasoduto que passa pelo Mar Báltico, submarina, digo melhor, e os russos atribuem a sabotagem por parte da OTAN e dos Estados Unidos. E para inviabilizar o suprimento de gás natural da Rússia para a Europa, como estava sendo previsto. Os bancos russos foram retirados do sistema de pagamento internacional SWIFT, esse sistema que agrega todo o comércio internacional. É o sistema de pagamento internacional SWIFT. A Rússia foi retirada do sistema. Empresas ocidentais abandonaram a Rússia, outro ponto também, por causa desse impacto. Eu, por exemplo, visitei a Rússia há alguns anos atrás e pude verificar a forte presença de empresas estrangeiras em Moscou e também em São Petersburgo, que visitei. Todas aquelas empresas que eu tive a oportunidade de ver, quando visitei, tanto Moscou quanto São Petersburgo, saíram da Rússia por conta do conflito, por conta das restrições econômicas e financeiras impostas pelos Estados Unidos. A economia russa não colapsou, como a iraniana não colapsou. No caso da economia russa, ela não colapsou, apesar das sanções que vão desde o corte de relações comerciais entre países. Houve um corte, houve congelamento das relações comerciais. Só o gás natural ainda continua sendo suprido, como o petróleo, em a Europa, porque a Europa ainda precisa. Mas pela vontade dos Estados Unidos, a Europa deveria cortar o fornecimento tanto de petróleo e gás natural. Sem se falar de outros produtos, como fertilizantes, que a Rússia supria a Europa desse produto para atender suas necessidades do setor agrícola. Então, repito, a economia russa não colapsou, apesar das sanções que vão desde o corte das relações comerciais entre países, ao congelamento de metade das reservas russas no exterior. Por exemplo, as reservas que estavam depositadas em bancos ocidentais pertencentes à Rússia foram congeladas. Simplesmente a Rússia não pode nem retirar esse dinheiro de lá. E a metade dessas reservas russas foram congeladas, além das restrições ao sistema financeiro. Então veja a tentativa de estrangular a economia da Rússia. A economia russa não colapsou porque a China e a Índia têm ajudado o país com o comércio
normal de cooperação. A guerra financeira encetada pelos Estados Unidos, concluindo essa parte, pode fazer com que seus inimigos desenvolvam também ações que contribuam para produzir danos sobre o sistema econômico e financeiro internacional. Porque os Estados Unidos estão desenvolvendo essas ações tremendamente danosas para os países, seus inimigos, mas o sistema econômico e financeiro internacional, do qual depende em grande medida dos Estados Unidos, também apresenta grande fragilidade e pode ser objeto de ataques por parte dos inimigos dos Estados Unidos. Com a guerra cibernética, pode derrubar todo esse sistema. O colapso financeiro em 2008, por exemplo, não foi um ato de guerra financeira, mas demonstrou para os Estados Unidos a complexidade e vulnerabilidade do sistema financeiro global. Aproximadamente em 2008, 60 trilhões de dólares de riqueza foram destruídos no pico da crise em outubro de 2007. Os ataques cibernéticos na infraestrutura dos Estados Unidos, vamos falar sobre a guerra cibernética no próximo tópico. Os ataques cibernéticos na infraestrutura dos Estados Unidos, incluindo bancos e outras instituições financeiras, estão crescendo e podem assumir muitas formas. Os mercados de capitais hoje são tudo menos a prova de falhas. Na verdade, os Estados Unidos estão comprando uma briga que pode produzir efeitos nefastos para a sua economia e para a economia mundial. Na verdade, eles são cada vez mais propensos a falhas, esses sistemas, o sistema financeiro internacional. Na verdade, eles são cada vez mais propensos a falhas, repito. A humanidade se defronta, portanto, com riscos cada vez maiores de instabilidade política, econômica e social proporcionadas pelas guerras cibernéticas, financeiras e por armamentos sofisticados que produzem destruição. Vamos tratar agora do próximo tópico, que é a guerra cibernética como arma de guerra moderna. A ciência e a tecnologia são usadas na guerra cibernética como uma das armas da guerra moderna. A guerra cibernética se apoia na tecnologia da informação e, modernamente, também nos avanços proporcionados pela inteligência artificial. A guerra cibernética, meus amigos, consiste basicamente no uso de ataques digitais para fins de espionagem ou sabotagem contra as estruturas estratégicas ou táticas de um país. Serve bem para isso. Qual é a finalidade da guerra cibernética? É ser utilizada para realizar ataques digitais em sistemas computadorizados em todo o mundo para fins de espionagem ou sabotagem contra as estruturas estratégicas ou táticas de um país. A espionagem, meus amigos, visa roubar informações táticas e estratégicas. Isso, através da guerra cibernética, está sendo realizado por vários países. Existe uma ação de espionagem utilizando as redes em escala global. Visa roubar, como disse, informações táticas e estratégicas, como dados sobre a movimentação de tropas, os pontos fortes e fracos do sistema bélico do país, e qualquer outra informação valiosa sobre recursos necessários para a guerra. Isso com relação à espionagem. Na sabotagem, por sua vez, a guerra cibernética pode ir de uma ação simples, como derrubar os servidores de um site governamental ou até privado, a algo extremamente nocivo, como fazer o lançamento de uma ogiva nuclear. A sabotagem se resume a fazer algo, ao contrário da espionagem, que se resume a descobrir algo. Destruir o sistema de países inimigos tem um resultado óbvio. Destrói o que controla esse sistema e, consequentemente, impede-o de funcionar. Um exemplo comum de ciberguerrilha
é o uso de ataques para desativar sites governamentais e redes sociais. Esse é um uso muito comum da ciberguerrilha, é atacar para desativar sites governamentais, derrubar um site governamental ou uma rede social. Essa tática foi usada pelos russos durante a Guerra da Ossétia do Sul em 2008, causando caos e espalhando informações falsas para a população antes e durante a invasão russa. A guerra cibernética, meus amigos, tem como alvo qualquer setor importante para a infraestrutura do inimigo. Isso significa setores como o Exército, a Defesa Nacional e a indústria bélica. No entanto, esses alvos também podem ser fábricas de armas. Podem fábricas de armas serem atacadas e também o sistema elétrico ser atacado. Que sistema elétrico, isso que fornece energia para todos os setores da economia. Na sua versão mais assustadora, a guerra cibernética pode ter como alvo o recurso estratégico mais importante de um país, que é a sua população. Um aspecto que faz as armas digitais piores do que as armas nucleares é o de descobrir quem fez o ataque. É muito fácil esconder a origem de um ataque desses, mascarando a identificação do autor dos ataques. Mesmo que o governo descubra quem era a pessoa atrás da tela, é ainda mais difícil saber se ele era ou não um agente do governo. Segundo se noticia, de um lado, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, de outro, Estados Unidos, Israel, Reino Unido e França, dispõem de meios cada vez mais sofisticados para obter informações de governos e de empresas, para influir na vida das pessoas e destruir a infraestrutura e objetivos estratégicos de seus inimigos. O mundo entrou, meus amigos, numa fase de guerra permanente, sem frente de batalha e sem regras de engajamento. A guerra cibernética se assemelha à guerra insurrecional, com a diferença de poder planejar e executar ação à distância, longe do inimigo. Pode destruir o inimigo sem estar necessariamente próximo do inimigo. Agora nós vamos responder a seguinte pergunta. A Terceira Guerra Mundial é inevitável? Diante de tudo isso que nós estamos falando? De início, é importante observar que a história da humanidade tem se caracterizado por períodos de estabilidade global e também de caos sistêmico. Essa é uma das características da história da humanidade. Períodos de estabilidade, mas também de caos. Há sempre, depois de um estágio de estabilidade vem um caos, depois de estabilidade mais caos e assim sucessivamente. Tem sido essa a história da humanidade. O período de estabilidade global ocorre quando existe a hegemonia exercida por um determinado país, que liderando o sistema mundial interestatal, difunde valores e constrói instituições que garantem sua supremacia sem contestação. Do século XVIII para cá, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra, que teve o maior império já construído na nossa história, ele difundiu seus valores e construiu instituições que garantiram sua supremacia sem contestação. Um novo país que exerceu uma hegemonia muito grande foi os Estados Unidos. Não depois da Segunda Guerra Mundial, porque foi construído um condomínio em que os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o mundo entre si. Mas os Estados Unidos exerceram um papel similar ao da Inglaterra com o fim da União Soviética. Mas só por um período muito curto, que foi de 1989 até o início do século XX. Então, nesse período, ele exerceu uma liderança, uma supremacia sem contestação. A Inglaterra, do século XVIII
até o início do século XX, e os Estados Unidos de 1989 até o ano 2000. Já o caos sistêmico, eu falei aí da estabilidade, que acontece quando um país, uma potência econômica, tem um domínio tão flagrantemente poderoso que não há contestação ao seu domínio. O que aconteceu com a Inglaterra e com os Estados Unidos. Já o caos sistêmico, ele se dá quando a hegemonia, baseada no poderio econômico e militar de uma determinada potência dominante, tende a ser corroído. E a hierarquia de poder e riqueza entre as grandes potências sofre profundas alterações. Isso aconteceu com a Inglaterra no final do século XIX, quando emergiram duas grandes potências, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha, e passaram a contestar o poder norte-americano, sobretudo a Alemanha. Os Estados Unidos, como não estavam na cena europeia e estava nas Américas, então não se envolveu de imediato no confronto com a Inglaterra. Mas a Alemanha quis contestar a dominação britânica. Isso, a Primeira Guerra Mundial foi a resposta alemã à dominação britânica. Então, está falando que o caos sistêmico se dá quando essa hegemonia é contestada por novos países, potências emergentes. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos, a partir do ano 2000. Então, a supremacia que os Estados Unidos tinha até o ano 2000 passou a deixar de ter, sobretudo a partir de 2008, quando aconteceu a grande recessão, que levou à falência do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos e provocou graves consequências para a economia mundial, com 60 trilhões de dólares de perdas que houve para a economia mundial naquele momento. A partir daquele momento, novas potências emergiram, novos atores surgiram na cena internacional. A China emergiu com a potência que poderia substituir os Estados Unidos. Surgiu o G20, os BRICS, entre os quais o Brasil está presente. Então, vários atores surgiram na cena mundial e passaram a contestar a dominação norte-americana. Então, como eu disse, o caos sistêmico se dá quando a hegemonia baseada no poder econômico e militar de uma determinada potência dominante tende a ser corroído. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos. E a hierarquia de poder e riqueza entre as grandes potências sofre profundas alterações. Quando há uma escalada de competição e dos conflitos entre as grandes potências, que ultrapassa a capacidade reguladora das estruturas existentes, como a ONU, por exemplo, que até certo ponto exerceu um papel de regulador das relações internacionais, a ONU, por exemplo, perdeu essa capacidade. E aí surgiram novas estruturas que desestabilizam ainda mais a configuração dominante de poder. A crise e o colapso de uma ordem mundial resultam tanto do enfraquecimento das estruturas existentes, como eu falei da ONU, por exemplo, alicerçada no poder hegemônico do país líder, os Estados Unidos, que inclusive na realidade quem manda na ONU são os Estados Unidos. E então, repito, a crise e o colapso de uma ordem mundial resultam tanto do enfraquecimento das estruturas existentes, alicerçada no poder hegemônico do país líder, quanto da ascensão de novas estruturas que buscam um rearranjo sistêmico através da competição econômica ou da contestação política e militar. Então, no plano econômico, por exemplo, surgiram
os blocos econômicos. Surgiu a China, por exemplo, como fábrica do mundo. Novos arranjos surgiram, como os BRICS, como eu falei, os G20. Né? Porque até antes dos BRICS e do G20 havia o G7, que eram os países líderes do capitalismo mundial, com a liderança dos Estados Unidos. Essa situação aconteceu ao longo da história da humanidade. Eu falo essa situação de estabilidade seguida de caos sistêmico, surgiu ao longo da história da humanidade. Quando, por exemplo, a Holanda superou econômica e militarmente a Espanha. A Holanda, por exemplo, ela foi colônia, eu diria, dominada pela Espanha. Conquistou sua independência e se tornou a maior potência econômica do planeta. Isso do final do século XVI até a maior parte do século XVIII. A Holanda superou econômica e militarmente a Espanha e se impôs como potência hegemônica do fim do século XVI até a maior parte do século XVIII. O mesmo aconteceu com a Inglaterra, que se impôs como potência hegemônica da segunda metade do século XVIII até o início do século XX, suplantando econômica e militarmente a Holanda, e depois de derrotar militarmente a França em Waterloo, em 1815, que ambicionava também o poder mundial. A França também brigou pelo poder mundial contra a Inglaterra. Antes da Inglaterra se defrontar contra a Alemanha, a França que era o maior rival da Inglaterra. A Inglaterra, potência hegemônica nos séculos XVIII e XIX, foi desafiada no final do século XIX pela Alemanha, que lutava pela redivisão do mundo, da qual resultou a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A derrota militar da Alemanha e o declínio econômico da Inglaterra contribuíram para a ascensão dos Estados Unidos, a condição de potência hegemônica. Os Estados Unidos adquiriram essa condição com a derrota militar da Alemanha e o declínio econômico da Inglaterra. E esse declínio se acentuou, sobretudo, porque os Estados Unidos se tornaram os maiores credores da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra se tornou devedora dos Estados Unidos. E quem deve, por exemplo, não tem condições políticas de contestar o credor, no caso dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo foi dividido em duas áreas de influência, uma liderada pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética, foi estruturado um sistema bipolar, que eu chamei de um condomínio, que durou quase meio século, sob o risco de eclosão de uma guerra nuclear. E durante esse período, se não houve um confronto direto, houve confrontos, digamos assim, secundários, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Camboja, certo? E sem se falar também de outros conflitos de menor escala em outras regiões do mundo, sempre envolvendo o conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Inclusive o próprio golpe de Estado no Brasil, que foi patrocinado pelo governo dos Estados Unidos, fez parte desse confronto que existia entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos planejaram um golpe de Estado, juntamente com seus aliados internos, para impedir que o Brasil, se tornando independente, se desgarrasse da dependência norte-americana e se ligasse mais à União Soviética. Nosso outro telefone tocou, tive que desligar. Então, voltando ao que estava falando, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em duas áreas de influência, uma liderada pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética. Foi estruturado um sistema bipolar que durou quase meio século sob o risco de eclosão de uma guerra nuclear. O desmoronamento da União Soviética em 1989 levou os Estados Unidos a exercerem sua hegemonia no mundo, sem contestação.
até o início do século XXI, conforme lhes falei. O exercício da liderança consensual global. Veja bem, liderança consensual global, ou seja, poder econômico militar da potência chamada Estados Unidos era de tal ordem que não havia nenhum outro país que contestava essa liderança. Havia um consenso que os Estados Unidos eram o líder mundial. Então, o exercício da liderança consensual global, a prosperidade econômica e o poderio militar norte-americano do pós-guerra estão em crise. O declínio dos Estados Unidos se acentuou na primeira década do século XXI, ao tempo em que ocorreu a extensão econômica da China, que pode assumir a condição de maior potência mundial em meados do século XXI, conforme já lhes falei. Entretanto, não fica claro se haverá um final feliz para a humanidade. Será que a ascensão da China aumenta a probabilidade de guerra entre as grandes potências, como já ocorreu no passado? Haverá uma nova era de tensão entre Estados Unidos e China, tão perigosa quanto foi a Guerra Fria entre Estados Unidos e a ex-União Soviética? Eu afirmo que sim. E esse episódio envolvendo Estados Unidos e Rússia é uma demonstração desse fato. E mais, quer dizer, então, o confronto não é só com a China, com a Rússia também. Se a prosperidade da China acontecer às custas da inviabilização, da recuperação das economias dos Estados Unidos e da União Europeia, e também da economia mundial, essa situação que faça com que, enquanto a China prospera, e os Estados Unidos, União Europeia e a economia mundial entrem em debacle, poderia levar os Estados Unidos e outros países a confrontá-la. Este processo poderia gerar uma situação similar à Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A emergência da China como uma superpotência é inevitável. E os conflitos de interesses com os Estados Unidos serão incontornáveis. Não há como contornar esse conflito. Há o risco de uma confrontação militar entre os Estados Unidos e a China. Há o risco de o governo dos Estados Unidos conduzir o mundo à Terceira Guerra Mundial, no conflito com a Rússia na Ucrânia, da mesma forma que tenderá a levar o mundo à Terceira Guerra Mundial no confronto com a China. Ao invés de tentar uma solução negociada com a Rússia para a guerra na Ucrânia, o governo Biden preferiu o confronto, estabelecendo sanções econômicas contra a Rússia e seus cidadãos, além de armar o governo da Ucrânia para resistir à invasão russa. No entanto, a China representa a maior preocupação dos Estados Unidos, por considerá-la uma potência que desestabiliza seus interesses hegemônicos. Algo que se verifica ao observar como os Estados Unidos têm deslocado capacidades militares para o Oceano Pacífico e Sudeste Asiático é uma demonstração cabal de que a China representa uma ameaça muito maior para os Estados Unidos do que a Rússia. Enquanto a Rússia é reduzida a um perigo limitado, apenas a segurança da Europa Central. A China representa uma ameaça global. É basicamente essa a razão pela qual existe o risco de os Estados Unidos partirem para o confronto com a China e isso desencadear uma Terceira Guerra Mundial. Então, esse é um cenário. É difícil a gente afirmar se é evitável ou inevitável a Terceira Guerra Mundial. Mas todos os fatos que nós apontamos, as tendências, a debacle inevitável que os Estados Unidos terá no plano da sua economia,
no seu próprio processo de desenvolvimento, isso poderá fazer com que os Estados Unidos partam para o confronto e a Terceira Guerra Mundial seja desencadeada. Eu acredito que, se nada for feito para impedir essa situação, a Terceira Guerra Mundial será inevitável. Bem, eu coloco aqui um capítulo, abordo aqui um capítulo, que eu considero fundamental para responder a muitas das questões relacionadas com a guerra e a paz. Eu trato das causas da violência e das guerras no mundo. De início, eu afirmo o seguinte, que vivemos em um mundo que tem como uma das suas características principais a violência praticada pelo homem contra seus semelhantes. Essa é uma das características da sociedade em que nós vivemos. A violência praticada pelo homem contra seus semelhantes. A percepção de muita gente é a de que a violência representa o predomínio do instinto animal que possuímos sobre os valores da civilização. Essa é a visão generalizada. Surgiu até uma frase que é do grande filósofo britânico Hobbes. Ele dizia que o homem é o lobo do próprio homem. Isto explicaria, segundo alguns analistas, a escalada da criminalidade e das guerras em todas as épocas em todo o mundo. O debate sobre a violência coloca na ordem do dia, meus amigos, a questão sobre a natureza humana. Esse é um tema que nós também pesquisamos, procuramos pesquisar, ouvindo a opinião de filósofos, de sociólogos, de psicólogos, sobre a questão da natureza humana. E para isso nós analisamos eminentes pensadores, como Raymond Aron, filósofo e sociólogo francês, Henri Bergson, filósofo e diplomata francês, Hannah Arendt, filósofa alemã, Sigmund Freud, austríaco neurologista e fundador da psicanálise, Carl Rogers, norte-americano, precursor da psicologia humanista, Thomas Hobbes, cientista político, filósofo e matemático inglês, Jean-Jacques Rousseau, que é um escritor e filósofo suíço, e Karl Marx, economista, filósofo, historiador e cientista político alemão. Procurei analisar a opinião de pensadores com diferentes visões a respeito do problema. Há milênios, cientistas, filósofos levantam a seguinte questão: a natureza humana é inata ou é produto do ambiente ou de ambos? Veja bem para essa questão. A natureza humana é inata, quer dizer, vem lá de dentro do próprio ser, ou é produto do ambiente, ou então dos dois? Fiz essa pergunta. Por que o mundo se torna mais violento a cada ano? Não apenas se verifica um aumento do número de conflitos armados no globo, como as próprias pessoas estão mais violentas, inclusive no Brasil. Qual a explicação para isso? Não é incomum a afirmativa de que desde que o mundo é mundo, essa é uma afirmação que muita gente faz. Não é incomum a afirmativa de que desde que o mundo é mundo, sempre existiu a violência entre seres humanos. Será difícil encontrar alguém hoje que não acredite nessa afirmativa. Eu diria que quase a totalidade das pessoas acham que sempre existiu a violência entre os seres humanos. E, no entanto, ela é falsa. Pelo que eu pesquisei sobre o assunto, analisei vários estudiosos, inclusive antropólogos, para me oferecer respostas para essa questão. Nos primórdios da humanidade, meus amigos, não havia violência. Isso está constatado, que se manifesta hoje nas relações entre os indivíduos e entre as comunidades humanas. Não havia isso.
Constata-se, podemos constatar pelo que acabamos de expor, analisando a opinião desses grandes pensadores, é o seguinte: qual é a conclusão que extraímos a partir da opinião desses grandes pensadores? Por exemplo, irmão Aron defende a tese de que a agressividade humana é influenciada de muitos modos pelo contexto social e de que não há prova fisiológica que haja uma incitação espontânea à luta, ou seja, que vem de dentro, originada no próprio organismo do indivíduo. Não há uma prova disso. Não há nenhuma prova de que essa agressão, a agressividade humana, vem do próprio organismo do indivíduo. Ele acredita, que ela resulta influenciada pelo contexto social. A dificuldade em manter a paz está mais relacionada, segundo Aron, à humanidade do homem, ou seja, às suas relações sociais, do que à sua animalidade. Henry Bergson afirma que a origem da violência e da guerra é a existência da propriedade individual ou coletiva. Ele enfatiza a propriedade individual como a origem da violência e da guerra. Hannah Arendt sustenta que nem a violência nem o poder são fenômenos naturais. Eles são uma manifestação do processo vital aos quais pertence um âmbito político dos negócios humanos. Ela acha que faz parte dos negócios humanos a manifestação da violência e o exercício do poder. Freud e Hobbes convergem em seus pensamentos. Veja bem o que eles pensam. Ao considerar os instintos agressivos do homem e a necessidade da coerção para reprimi-los. Eles consideram que existe um instinto agressivo, instinto animal do homem, de agressividade, e que por isso é necessário a coerção para reprimi-los. A visão pessimista de Freud e Hobbes é contraposta à de Carl Rogers, que afirma que apenas em um contexto coercitivo o homem se torna hostil ou antissocial. A colocação de Carl Rogers é que um ambiente coercitivo de repressão faz com que o homem se torne hostil ou antissocial. E que se não há coerção, ele tenderá a ser construtivo. Ele é otimista com relação ao ser humano. Rousseau tem como ideia central a convicção da bondade natural do ser humano e de que a sociedade é que o degenera, lançando contra os seus semelhantes. Marx afirma que o homem é o artífice do seu próprio desenvolvimento e que os seres humanos são capazes de mudar o mundo ao seu redor e, fazendo isso, mudam a si mesmos. Em síntese, fica bastante claro que a existência de uma sociedade baseada na justiça social pode fazer com que os seres humanos tenham um comportamento construtivo. Essa é a nossa conclusão a respeito disso. E que sejam capazes, os seres humanos, de mudar o mundo ao seu redor. E ao fazer isso, mudar a si mesmos. Ou seja, passar a ser um indivíduo pacífico, não violento. Esta é a forma de combater a violência, que contribui cada vez mais para a desintegração social do mundo em que vivemos. E para finalizar nossa apresentação, meus amigos, vamos falar como eliminar as guerras no mundo, baseados nessas considerações que há pouco eu fiz sobre as causas da violência e das guerras no mundo, e levando em conta o cenário da nova Guerra Fria, da guerra comercial, da guerra financeira e da guerra cibernética, apontar como eliminar as guerras. O que eu posso afirmar de início é que, diante da impossibilidade de um Estado imperial como já foi a Inglaterra, de potências em equilíbrio
como ocorreu, por exemplo, entre Estados Unidos e União Soviética, que formaram um condomínio de poder. Então havia potências em equilíbrio. Ou a existência de uma potência hegemônica, como é o caso dos Estados Unidos, depois de 1989 até o início do século XXI, nada disso contribuiu para assegurar a paz mundial. Tanto na época do Império Britânico, quanto na época do equilíbrio de poder entre Estados Unidos e União Soviética, como também durante a dominação, a hegemonia norte-americana, a paz mundial não prevaleceu no mundo. Então, diante deste fato, é chegada a hora da humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos necessários à construção da paz mundial e ao controle do seu destino. Para alcançar esses objetivos, urge a implantação de um governo democrático no mundo, que se constitui no único meio de sobrevivência da espécie humana. Veja bem o que eu estou dizendo. A humanidade só vai sobreviver a partir do momento que implantar um governo democrático no mundo, que seja capaz de edificar um mundo no qual cada mulher, cada homem de hoje e de amanhã tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, no qual todas as formas de vida e as gerações futuras sejam, enfim, levadas em conta, no qual todas as fontes de crescimento sejam utilizadas de maneira ecologicamente e socialmente durável. Para fazer com que os seres humanos tenham um comportamento construtivo e sejam capazes de mudar o mundo ao seu redor, é preciso educá-los na cultura da paz. Aí vê a importância dos sistemas educacionais no sentido de incutir na mente das pessoas a cultura da paz. Além disso, além de haver esse esforço de educar as pessoas na cultura da paz, paralelamente a esse esforço, é preciso que a humanidade seja dotada o mais urgentemente possível de instrumentos necessários a ter o controle do seu destino e colocar em prática uma governança democrática do mundo. Não basta, por exemplo, como muita gente fala, tem que mudar a mentalidade das pessoas. Não basta isso. É preciso que haja duas coisas. A educação das pessoas, para que a mentalidade, que a cultura da paz prevaleça sobre a violência, e que hajam instituições globais, com a governança democrática mundial. É chegada a hora de a humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos necessários à construção de um mundo de paz. A ONU, meus amigos, que foi fundada após a Segunda Guerra Mundial, tem sido inoperante ao longo da história. Ela não tem sido bem sucedida na construção de um mundo de paz. Urge reestruturar a ONU e o sistema internacional, a fim de que ela possa exercer uma governança mundial que possibilite mediar os conflitos internacionais e assegurar a paz mundial. A governança mundial a ser exercida pela ONU, reestruturada, teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta. Repito, a governança mundial a ser exercida pela ONU, reestruturada, teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta, zelaria no sentido de cada Estado nacional respeitar os direitos de cada cidadão do mundo e buscaria impedir a propagação dos riscos sistêmicos mundiais. Ela evitaria o império de um só, como aconteceu, por exemplo, com o Império Britânico e os Estados Unidos, desde o desmoronamento da União Soviética até o início do século XXI. Repito, a existência de uma ONU reestruturada, nesses termos que acabei de falar,
evitaria o império de um só e a anarquia de todos, como está acontecendo no momento. Hoje nós vivemos um sistema anárquico. A lei do mais forte prevalece. Com a governança mundial será possível acabar com a guerra e com o banho de sangue que tem caracterizado a história da humanidade ao longo da história. Só durante a Segunda Guerra Mundial ocorreram 187 milhões de mortes. Veja o grau de devastação. A Primeira Guerra significou 40 milhões de mortes e a Segunda Guerra 187 milhões. Então, essa situação que prevaleceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela terá que ser abandonada. Temos que criar instituições, uma nova ONU reestruturada, com um governo mundial que tenha capacidade de construir a paz mundial, além de cumprir outras tarefas da maior relevância para todos nós. A existência do governo mundial será também a garantia de acabar com o caos no campo da economia, porque o sistema econômico que opera no nosso planeta é caótico. Então, é importante que a existência de um sistema internacional seja capaz. É importante que um sistema internacional eficaz exista para realizar essa missão que eu há pouco citei, de construir a paz, acabar com o caos na economia mundial. Outro problema também é a questão do meio ambiente, que ameaça também a própria sobrevivência da humanidade, porque a mudança climática pode se tornar catastrófica. E, além disso, nós temos ameaças que afeta a vida das pessoas, que está relacionada com a ocorrência de desastres naturais do planeta e até ameaças vindas do espaço sideral, que exigiria a existência de um governo mundial que seja capaz de evitar maléficas consequências para a humanidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que os monumentos de guerra devem ser substituídos por monumentos de paz, a partir da constituição de um governo mundial. É isso que eu queria deixar bem claro. Para ser democrático, o governo mundial deve ser representativo de todos os povos do mundo. A sobrevivência da humanidade, eu já disse, dependerá da capacidade de se celebrar um contrato social planetário, representativo da vontade da maioria da população do planeta. Para afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial, que se concretize a paz mundial, a paz perpétua em nosso planeta, tão desejada pelo grande filósofo Immanuel Kant, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, que é incapaz de garantir a paz mundial. Não há quem consiga me provar que o sistema internacional que está aí
garante a paz mundial. Não, pelo contrário, está contribuindo para a guerra. O novo sistema internacional deveria funcionar com base no contrato social planetário, conforme já lhes falei, que seria a constituição do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para este fim. O contrato social planetário deveria estabelecer a existência de um governo mundial, cujo presidente deveria ser eleito com mais de 50% de votos do Parlamento Mundial, e ser também constituído com representantes eleitos nos diversos países do mundo. Além do governo mundial e do Parlamento Mundial, deveria ser constituída também a Corte Suprema Mundial, que deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo, escolhido pelo Parlamento Mundial, juristas esses que atuariam por tempo determinado. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvem litígios entre países, como por exemplo a Ucrânia. Os crimes contra a humanidade, como por exemplo os crimes de genocídio, que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e que também vem sendo praticado nos 4 cantos do mundo. E contra a natureza também, como a questão da mudança climática, que se trata de um crime, cuja responsabilidade deveria ser atribuída a governos e a empresas pelo que fazem no comprometimento no meio ambiente do planeta. Então a Corte Suprema deveria julgar os responsáveis por crimes à luz do contrato social planetário, julgar conflitos que existam entre o governo mundial e o Parlamento Mundial, ou seja, entre o poder executivo e o legislativo mundial, e atuar como guardiã do contrato social planetário, que é o papel da Corte Suprema. O governo mundial não terá forças armadas também, próprias, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países que seriam convocadas quando necessário. Portanto, meus amigos, finalizando nossa apresentação, eu tenho a dizer que com essa sistemática, o Parlamento Mundial legislaria com sucesso por meio de um processo democrático. Não haveria necessidade de um ente que atuaria como policial do mundo, porque quem exerceria o poder seria o presidente do governo mundial, que usaria as forças armadas de determinados países que seriam convocadas quando necessário. O novo Estado de Direito internacional seria executado pelos 3 poderes constituídos: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial. O poder mundial repousaria nos 3, no Governo Mundial, no Parlamento Mundial e na Corte Suprema Mundial. O poder mundial não corromperia nem seria corrompido, porque haveria a vigilância de todos os poderes constituídos. Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial atuariam como freios e contrapesos, visando a eficiência e eficácia do sistema internacional. Então, meus amigos, para evitar a Terceira Guerra Mundial, temos que trabalhar nessa direção. Nós deveríamos constituir em escala planetária, em todos os países do mundo, um movimento pacifista contra a guerra e pela paz mundial. Fica assim, portanto, esta minha mensagem para vocês, meus amigos. Um forte abraço.